Perfeito, já começou aqui já. Sim. Boa, boa tarde, bom dia para vocês, né, Sérgio? Bom dia, E professor. Eu queria, antes de passar a fala para o professor Marcelo, agradecer todo mundo que está aqui presente hoje. Essa aula especial do Grupo de Estudos e Pesquisa de Direito e Marxismo da PUC está sendo gravada, vai ser disponibilizada para todos e todas que quiserem acessar. Eu me chamo Sérgio, sou um dos membros, junto com o Luiz, que deu origem a esse grupo. Queria agradecer a presença também de todos e todas que estão aqui presentes, principalmente meu amigo Marcos e minha amiga Redieren, que conseguiram estar presentes, o Marcos da Mackenzie, mas está com a gente assistindo lá do trabalho, a Didi também, que está acompanhando a gente, e para todo mundo que vai assistir essa gravação. Vou fazer uma breve apresentação do professor Marcelo. O professor Marcelo é um amigo querido meu que desenvolveu uma tese que, para mim, é uma tese única dentro do estudo do direito, que é o livro dele, Direito Processual e Capitalismo, que ele faz uma análise sobre a forma jurídico-processual, tanto no âmbito civil, tanto no âmbito penal. E dessa curiosidade dessa obra, desse contato com o professor, eu já vinha desde o ano passado tentando trazê-lo para a PUC, conseguir de alguma forma, só não presencialmente, porque o professor nesse momento está realizando algumas tarefas acadêmicas lá no exterior, mas isso não impediu com que ele participasse aqui com a gente. Então, o professor, ele é graduado, mestre e doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, está realizando seu segundo doutoramento na Universidade de Coimbra, que para mim também vai ser uma tese extremamente original, onde ele vai fazer uma aproximação teórica entre Marx e Foucault. E, bom, só de falar desses autores a gente já imagina a complexidade da obra, né? E aí hoje, nesse dia especial, o professor ele vai falar com a gente sobre a obra dele, Direito Processual e Capitalismo. Ele vai destrinchar mais sobre a temática. E esse é o nosso segundo evento da semana em homenagem ao lançamento do livro do Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. Ao final da palestra, a gente vai ter um sorteio, então a gente vai colher a presença de todos que estão aqui e vai realizar um sorteio do livro do professor Marcelo, que gentilmente ele disponibilizou cópias para a gente fazer esse sorteio aqui com quem tiver presente. Então, sem mais delongas, deixando também para o meu amigo Luiz fazer a mediação futura, que eu vou estar aqui acompanhando com a câmera fechada, mas ouvindo as palavras atentas do professor, já com que o professor possa fazer a sua exposição. Professor, sinta-se à vontade, a gente não estabeleceu um tempo, pode falar meia hora, 40 minutos, uma hora, o que achar melhor. E aí a gente, dependendo das perguntas que tiverem, abre para uma, duas, três perguntas para a gente se encaminhar para o encerramento. Então, a palavra é sua. desculpa, tá, tinha falhado aqui, agora voltou. Primeiro eu gostaria de agradecer, estava com microfonia. Vocês estão me escutando bem? Sim. Estamos escutando bem. Tá, estava com um pouco de microfonia. Primeiro eu gostaria de agradecer a apresentação do Sérgio, dizer que é um prazer estar aqui palestrando, conversando com vocês, e vai ser mais uma conversa no grupo de estudo Marxismo e Direito. O Sérgio já conheço de longa data, porque é sempre o interesse dele pelo direito processual foi muito grande, né? E veio conversar comigo, inclusive agora me expôs a ideia de fazer um TCC em direito processual e capitalismo e trabalhar com Marx. Gostaria de cumprimentar todos que estão ouvindo, Luiz Miguel, o Marcos Vitor, é, Edieren Paz da Silva, Gabriel Fialho, e tá meu grande amigo aqui também, o Paulo Maicon, que é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, é defensor público, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Uma tese, inclusive, em Direito Processual Penal, é um grande processualista do direito penal, é defensor público em Natal, então é uma honra imensa contá-lo com ele na plateia, qualificando mais ainda esse bate-papo com vocês, até porque ele tem uma obra extensa aí de processo penal defendida
doutoramento em Coimbra há pouco tempo, né? Foi ano passado ele defendeu essa tese, salvo engano, trabalhando também com alguns autores alemães. E aí o Paulo conhece bem as minhas reflexões também, então vai ser interessante aqui a gente expor um pouco sobre essa leitura histórica do processo, né? Que nada mais se trata do que uma leitura histórica, uma leitura que não só por ser marxista, ela é materialista, não só por ser marxista, mas ela trabalha com referencial pachucaniano, é evidente, mas não só com referencial pachucaniano. A gente trabalha muito com economia política de uma forma geral, com história do direito na tese, com história do direito, e com a própria história do direito processual e com os principais autores desse ramo do direito, principalmente considerando o mote muito maior no direito processual civil do que propriamente no processo penal ou processo trabalhista, mas também trabalhando com o processo penal e com o processo trabalhista como uma teoria geral mesmo, como uma abordagem que também perpassa essas áreas do processo, porque o que eu objetivei com esse estudo foi desenvolver uma teoria geral do direito processual materialista que tivesse uma abordagem diferente do que existe, né, atualmente para as leituras históricas do processo, uma abordagem mais fincada no real, na realidade, na materialidade das relações, e por isso é uma obra que eu acredito que ainda vai contaminar muitos professores, muitos autores. Fico muito feliz também a gente estar podendo gravar esse momento, porque desde o lançamento do meu livro eu venho recebendo muitas mensagens de pesquisadores na área do processo, colegas de doutorandos em Vitória, na Faculdade de Vitória, Espírito Santo, que acredito que não estão presentes agora. É, Também professores da USP, do Largo São Francisco, doutorandos do Largo São Francisco, que estão fazendo doutorado em processo. E aqui mesmo na Espanha, né? Eu estou tendo um diálogo também bem profícuo sobre esse trabalho de doutorado no Brasil, que foi meu doutorado Mackenzie com a Universidade do Porto. A maior parte da tese eu desenvolvi aqui na Universidade do Porto, e ela tem sido, desde a sua publicação, uma grande forma de a gente dividir essa área do conhecimento com os colegas processualistas e também com os colegas da filosofia do direito. Tendo recebido algumas críticas já escritas, né, da professora doutora Juliane Magalhães, por exemplo, do Lucas Balcone, também escreveram resenhas que foram publicadas, inclusive, na Argentina, né? A resenha da Juliane foi publicada na Argentina. Tem a tese da Letícia Garducci, que ainda não tive a oportunidade de ler, mas soube que ela aborda bastante o meu trabalho. E algumas leituras que, inclusive, eu vou contrapor na segunda edição do meu livro, fazer algumas contraposições pontuais, algumas interpretações que têm sido dado ao meu trabalho. Mas eu fico feliz porque, além de ele ter uma projeção no processo, é um trabalho que tem uma projeção também na filosofia do direito. Mas como todo trabalho e toda tese acadêmica de doutorado é um trabalho mais profundo do que panorâmico, a tendência é a gente sempre ter menos leitores do que os grandes manuais, né? Então, mas isso também não me preocupa, porque a gente procura os leitores críticos, os alunos de direito que procuram uma visão diferenciada,
Então, esse é o objetivo da minha obra. De antemão, eu já sinto, assim, porque ela esgotou muito rápido quando foi lançada em 2017. A gente está em 24, ela esgotou em menos de 6 meses. Foi vendido, foi uma edição com, salvo engano, 800 exemplares, mas em menos de 6 meses foram vendidos todos, porque existia, acho que, um interesse já por esse tipo de leitura histórica do direito processual. E desde então eu estou aqui, inclusive dividi sala algumas vezes com o querido amigo Paulo. Desde então eu estou aqui nesse desafio dessa segundo doutoramento que eu venho desenvolvendo na Faculdade de Direito de Coimbra, que eu discuto Marx e Foucault, e não pude retomar o texto do Direito Processual e Capitalismo com a segunda edição. É, fato que só venho fazendo nos últimos 12 meses, venho retomando esse texto. Vai sair uma segunda edição com acréscimo de 3 capítulos, né? Em torno de 15 a 20 páginas a mais nesse trabalho. E essa segunda edição a gente vai publicar uma tiragem bem grande, não vai ter risco de esgotar tão rápido. E aí eu espero divulgar mais o trabalho, porque eu acho que o que acontece um pouco com o meu trabalho é que ele ainda não pôde ser tão divulgado pelo esgotamento da primeira edição em 17 e não houve lançamento. Tem bibliotecas que ainda não têm ele. Inclusive, eu tenho alguns exemplares ainda que quero disponibilizar para mais bibliotecas. E acho que depois o Sérgio vai falar, nós vamos sortear depois para os participantes, né? Acho que o Luiz vai comentar 2 ou 3 livros. Eu só quis fazer essa introdução sem mais delongas, né, que pareceu um pouco comprida, mas para vocês entenderem o momento da obra, né? O momento das reflexões, porque eu sempre acreditei que a obra ela está separada do autor. O autor é o sujeito que dá vida à obra, mas depois que ela nasce, ela se separa do autor e por isso era importante falar um pouco sobre ela. Eu quero fazer uma fala aqui bem didática, vou discutir bem os conceitos, né? Trabalhar um pouco com o processo, com o capitalismo. Então eu decidi fazer essa abordagem em três tópicos e três linhas de conversa com o público. Primeiro, sobre o direito processual, depois, rapidamente, sobre o capitalismo, e depois a junção das duas coisas, que é direito processual e capitalismo, né? Como que eles se juntam e o que a gente pode esperar dessa compreensão do direito processual ligado ao modo de produção capitalista. Então, a primeira questão que eu desenvolvo aqui, que eu quero dividir com vocês, e depois a gente vai abrir para perguntas e para a gente conversar um pouco, é o conceito, é o que a gente pensa, então, o que é exatamente o direito processual, né? O que exatamente a gente pode definir como direito processual, e pensando o direito processual de um modo geral, né? Como teoria geral do processo, então não importa se é processo civil, penal, o que a gente pode pensar como o que seja o direito processual. Nessa abordagem, rapidamente, vamos passar por uma ideia de conceito, autonomia científica do direito processual, a trilogia que mais demarca o direito processual, desde a sua cientificidade, que é jurisdição, processo e ação, né? O estudo do direito processual, basicamente, ele se dá nesses 3 domínios: ação, jurisdição e processo, né? Existindo alguns autores que colocam ação e defesa, né? Então, você desmembra ação na ideia de ação e defesa, jurisdição, processo, ação e defesa. Mas a trilogia é ação, jurisdição e processo. São os 3 grandes campos, né, de estudo. Vou falar rapidamente sobre isso. Falar rapidamente sobre a relação do direito processual frente aos outros ramos do direito, e rapidamente a relação do direito processual com o Estado. Por que é necessário essa abordagem para a gente falar o que é exatamente o direito processual? Porque é por meio dessa sistemática que eu abordo o direito processual na relação com o modo de produção capitalista.
Depois, na segunda passagem dessa fala, eu vou falar um pouco sobre o capitalismo, né, como modo de produção, como valorização do valor. Eu vou falar dentro do capitalismo o que significa o direito, né, subjetividade jurídica, sujeito de direito, igualdade e liberdade, e forma mercadoria e forma jurídica. Tá? Então, essa é a tópica sobre capitalismo. E, por fim, a tópica, unindo as duas coisas, eu vou falar um pouco da forma jurídico-processual e da forma mercadoria e forma jurídica, né? Vamos pensar em três formas aqui: forma mercadoria, forma jurídica e a assunção, a, a, o nascimento da forma jurídico-processual, onde se situa a forma jurídico-processual, então é o fechamento da minha fala. Rapidamente, então, como vocês perceberam que é uma abordagem que eu procuro dar para dar uma foto, para conceder a vocês, e isso vai ficar gravado também, a conceder a todos uma fotografia um pouco do que eu penso sobre o direito processual. Então, acaba sendo uma fotografia ampla. Eu vou ter que abordar, por conta disso, rapidamente esses temas, para a nossa fala não ficar tão delongada. Então, o que é exatamente o direito processual, né? O conceito dessa seara do direito, desse ramo, de como ele é estudado nas faculdades de direito. O direito processual, acima de tudo, esse ramo do direito, ele se caracteriza por ser um instrumental que é realizador da forma jurídica do direito material. Ele é realizador do direito material. Então, o direito processual, a grande função dentro sim, a gente pode até colocar, quem queira colocar entre aspas, da ciência jurídica, a grande questão que aparece ao direito processual é ele ser a única área do direito em escala, e a gente pode dizer que em escala maior realiza o direito material. Por que eu quero dizer em escala maior? Tem outras formas de realização do direito material, do direito subjetivo? Existem. Existem as políticas públicas, existe a administração pública. Então, o ato administrativo, ensino o direito administrativo, ele realiza também direitos subjetivos e direitos materiais. Quando você concede uma licença de instalação de um comércio, você está realizando muitas vezes um direito subjetivo de um sujeito que tem direito àquela licença, porque ele cumpriu todos os requisitos da norma jurídica. Então, o direito administrativo também é um campo de realização de direito material. Tanto é que existe um diálogo que ainda é provável que eu estabeleça nessa segunda edição da tese, que um dos únicos campos, uma das únicas áreas do direito que, no meu modo de entender, desabrocha de modo mais científico na realização dos direitos e de modo mais, eu não diria nem científico, porque cientificamente a doutrina dogmática tradicional defende que todos os ramos do direito são ciências jurídicas e são defendidas como grandes áreas, né? Direito tributário, financeiro e todos os outros. Mas eu compreendo que o direito administrativo como direito, ele tem uma possibilidade de existir uma forma, numa discussão muito filosófica, muito aprofundada, quase que a possibilidade de existir uma forma jurídico-administrativa, como eu desenvolvi a forma jurídico-processual. Porque o direito administrativo e o Estado e os atos de governo, os atos estatais e o poder público em geral, como a administração pública mais próxima do cidadão municipal, estadual ou federal, são formas de realizar também a forma mercadoria, a circulação de mercadoria, a valorização do valor, porque o capitalismo ele se desenvolve com a mão do Estado. Então, o direito administrativo ele tem uma grande relação nessa abordagem também.
Mas, assim, voltando aqui para o conceito, porque depois, mais à frente, a gente vai falar um pouco disso, do direito administrativo. Voltando ao conceito de direito processual, o direito processual ele é considerado como o grande realizador dos direitos materiais e direitos subjetivos. Então, a gente pode conceituar o direito processual, de certa forma, o ramo do direito que, por meio de suas normas técnicas e com as garantias, no Estado moderno, as garantias constitucionais do juiz natural, da igualdade processual, da ampla defesa do contraditório, da igualdade das partes, igualdade processual, imparcialidade do juiz, devido processo legal. Na nossa Constituição está no nosso artigo 5º, né, salvo engano, 55, inciso 55, a todos é garantido o devido processo legal, com os meios e recursos a ele inerente, né? Toda essa sistemática e também da ampla defesa, né? Ninguém pode perder seus bens, o patrimônio ou sua liberdade sem o devido processo legal, também está no nosso artigo 5º. O direito processual ele pode ser definido como a área do direito que realiza direitos subjetivos e direitos materiais por meio do processo judicial, tendo por escopo fazê-lo com as devidas garantias constitucionais dadas à parte. Então, ela é uma área que, contemporaneamente, ela significa não só você resolver uma lide, né? Porque você pode resolver conflitos também na Idade Média, por meio de um pseudo-processo ou proto-processo, que eu costumo falar. Mas você não realiza, você não resolve conflitos de modo imparcial, com igualdade, com liberdade processual, com contraditório e ampla defesa. Então, esse também é um dos motivos porque o processo na história ele vai ser considerado na Idade Média, no meu ponto de vista, por um olhar marxista pachacaniano, um proto-processo, porque ele não funciona dentro da lógica ainda do valor também, e a gente vai voltar a falar nisso, vai voltar a falar sobre esse aspecto. Partindo para a questão da autonomia do processo, né, que tem correlação a isso que eu venho falando para vocês agora, sobre essa curta definição que eu dei do processo, que é o direito, o direito de realizar a, o direito material e subjetivo com as garantias constitucionais, né? Então, esse é o instrumental jurídico que possibilita essa realização, chama-se processo e a área do direito processual. Evoluindo um pouco a explicação, já saindo do conceito, como que o processo se coloca nessa órbita, inclusive do seu conceito, né? Por que seu conceito surge como surge na órbita maior da história? E aí eu nem usando uma leitura materialista ou marxista, apenas falando da história, né? Só uma leitura mais historicista. Depois vamos falar um pouco do marxismo. Só por uma leitura mais historicista, como que a gente chega numa definição que o processo ele é processo quando ele tem garantias constitucionais, contraditório para defesa, imparcialidade, e aí ele passa a ser processo definido conforme eu defini para vocês. Por quê? Porque na história há uma evolução do pensamento processual, há uma evolução da processualística, há uma evolução da forma de perceber a realização dos direitos. Então a gente tem várias escolas e essa abordagem eu vou passar muito de modo en passant, né? Muito rápido, porque não é o objeto final da minha fala de hoje. Mas as escolas processuais, a gente tem a escola sincretista, depois a escola autonomista e a escola instrumentalista. Essas escolas processuais, elas estão ligadas à história do processo. A escola sincretista, ou a gente pode também falar da fase praxista do processo, ainda falta ao processo a complementação
que a Revolução Industrial vem trazer a forma jurídico-processual, que o capitalismo, como valorização do valor, vem trazer a forma jurídico-processual, que é a visão científica do processo. O processo, quando ele nasce, né, e ainda, mesmo na fase fim da Idade Média, pensando o processo no final da Idade Média, ele ainda é realizado é, pelos praxistas sem uma diferenciação ao direito material. E por que sem diferenciação ao direito material? Porque nem mesmo o direito material se vê como um direito pautado em valores jurídicos como a igualdade e a liberdade. Então, quando o marxismo, e aí Pachucanes, vai dizer na interpretação do direito que a subjetividade jurídica, a igualdade e a liberdade surgem com o modo de produção capitalista, porque você não tem esse fator igualdade na Idade Média, tudo se dá pelo manto da força e da coação, a gente não tem ainda o elemento jurídico, conforme modernamente a gente vem a conhecê-lo, devido a gente não ter esse elemento jurídico conforme modernamente a gente vem a conhecê-lo, o próprio direito material subjetivo, o próprio direito do sujeito, ele é um direito que não tem ainda o respaldo dos valores da igualdade e da liberdade. Porque a igualdade, de acordo com Pachucanes, é uma leitura que vocês conhecem, igualdade e liberdade vão se consubstanciar pela troca mercantil, pela venda da força de trabalho por capital. Então, o sujeito ele se torna igual e livre para que possa duas coisas, e isso vocês já ouviram de outros professores na órbita marxista do direito, ele se torna livre e igual por duas circunstâncias capitalistas. Quais são as duas circunstâncias capitalistas? Primeira, para que ele possa vender sua força de trabalho, ele tem que ser livre e igual. Qual a segunda circunstância capitalista que está ligada à igualdade e à liberdade jurídica? A segunda circunstância capitalista é a circulação de mercadoria, a troca de mercadoria no mercado. É mercadoria por mercadoria, mercadoria, capital, mercadoria. Né? Quando a gente pega o livro Capital e você tem mercadoria, capital, mercadoria, e o capital volta a se transformar em mercadoria, a mercadoria capital, e com isso a valorização do valor, esse movimento que é social e histórico, por isso a sociabilidade capitalista, por isso a gente fala de sociabilidade capitalista, esse movimento que é social e histórico, ele é um movimento que se dá sobre o manto da igualdade e da liberdade. Então, igualdade e liberdade jurídica só existe porque ela, como instrumental jurídico, como subjetividade jurídica, ela é necessária, ela é imprescindível e ela é inexorável ao modo de produção capitalista. Se você está no feudalismo, onde você tem dominação direta, esses instrumentais subjetivos, que são mais que instrumentais, eles são verdadeiras constituições subjetivas do sujeito, e aí o sujeito moderno surge como sujeito de direito, né, num movimento moderno que é posterior e concomitante também ao movimento filosófico do surgimento do homem como sujeito do conhecimento, que vem de Descartes e Galileu, e vem todo esse movimento que é do sujeito que obtém consciência e do sujeito que passa a ser sujeito também psicológico, né? A psicologia ela não é pensada também na Idade Média e na Antiguidade, conforme a psicologia é pensada na modernidade, e que se desenvolve para um sujeito depois psicanalista, né? Da psicanálise, sujeito de inconsciente, isso já no século XX, com Freud, esse desenvolvimento do sujeito, inclusive eu estou aqui falando um pouco dessa questão da psicanálise, da psicologia, porque eu lembro de uma conferência que eu dei para a Magistratura Federal em São Paulo, na Escola da Magistratura, e que eu fiz uma evolução histórica em uma leitura da psicologia e do nascimento da psicanálise. Se dá também, né, tudo nesse momento moderno. E o direito
quando surge nesse momento moderno capitalista, ele surge como direito que depois a gente vai chamar de material e surge depois como direito processual. Mas esse direito que ele é uno antes, a escola sincretista do processo, ele é uno por quê? Por que que ele é uma coisa só? Porque no final das contas ele não é direito como direito moderno. Então o processo ele só surge quando o direito surge. Quando o processo se confunde com o direito material, em, em abstrato, a gente pode dizer, o, diria em abstrato, não existe nem direito, em abstrato, porque eu estou falando pelo pensamento que a gente está aqui trazendo. Não existe nem direito nem processo. Então, quando o direito, quando na escola sincretista a gente fala que a escola sincretista, o direito, ele se confunde com o processo. Então, ainda o processo não é autônomo. Sim, ainda o processo não é autônomo, mas nem o direito ele existe. Porque o direito ele só passa a existir com essa história que eu falei para vocês da igualdade jurídica e da liberdade jurídica, ou seja, da venda da força de trabalho e da circulação de mercadoria. Enquanto não existe venda da força de trabalho e circulação de mercadoria, direito material é pseudo-direito material, direito subjetivo, subjetividade jurídica, sujeito de direito, é tudo pseudo-sujeito de direito, pseudo subjetividade jurídica, e o processo é pseudo-processo, é proto-processo, é proto-direito material, proto-direito substantivo, proto-direito subjetivo e proto-sujeito de direito. É tudo uma história ainda que se conta nos livros de direito como de direito, né? A gente tem para isso até o direito romano, que é inegável a sua existência e a sua relação com aquele modo de produção antigo também, mas o direito moderno, conforme a gente vai conhecer, que tem toda a lógica do jurídico, que ela não tem nada de medieval e não tem nada de romana, ela é uma lógica jurídica moderna. Essa lógica ela se dá justamente com o modo de produção capitalista. Então, esse primeiro momento da escola sincretista não tem processo. Depois vem a escola autonomista, que o processo passa a ser ciência. E quando o processo passa a ser ciência, o direito material também passa a ser direito material. O direito subjetivo passa a ser direito subjetivo. Então, é concomitante. O sujeito de direito passa a ser o sujeito de direito. Então, o processo ele nasce quando nasce o sujeito de direito, do modo mais científico. Por isso que eu defendo na tese, e na verdade essa é a tese do meu trabalho, que eu vou deixar mais claro na segunda edição, que o nascimento do direito, da forma jurídico-processual, o processo pensado não como técnica, não como instrumento do Estado, não como uma técnica do Estado, mas o processo pensado como forma, e aí, lembrando Pachucanes, ele diz que o segredo se encontra na forma, né? Não na materialidade, não no conteúdo, mas na forma que aquilo surge. Por isso que a gente vai falar de forma direito, forma mercadoria. É, então, por isso que eu falo de forma jurídico-processual. O direito, enquanto forma processual, ele surge no modo de produção capitalista. Técnica do Estado é outra história. Pode existir no Estado medieval, como uma técnica qualquer de julgamento, sem igualdade, sem liberdade, mas o processo como uma forma jurídico-processual, ele surge no modo de produção capitalista em concomitância ao direito subjetivo e ao direito material, ao sujeito de direito e à subjetividade jurídica, se quiserem ser pachucanianos mais precisamente falando. Se quiserem ser mais radical a Pachucanes, né? Ao marxismo jurídico, subjetividade jurídica e sujeito de direito. Então surge nesse momento que o processo se torna científico, que é a escola autonomista. Após aí, eu faço um estudo, eu faço um breve comentário da escola instrumentalista, que é uma fase mais contemporânea do processo, mas que não interessa para esse momento. Talvez numa outra fala fosse interessante tratar da escola instrumentalista. Mas essas são as três grandes escolas do processo. Ou seja, o processo, quando ele é só praxe, ele se confunde com o direito material, se confunde com a norma, ele não tem uma autonomia, ele é um proto-processo, assim como o direito material é um proto-direito, tá? Então,
Feita essa colocação, a gente falou que o terceiro tópico para conceituar o que é exatamente o processo, né? Ainda a gente está no a primeira cena, vamos dizer assim, que eu dividi minha fala em 3 cenas. A gente está na primeira cena da fala. A primeira cena da fala é o processo. O que é exatamente o direito processual? Essa é a primeira cena da fala. Então, ainda como primeira cena da fala, após passar pelo conceito de processo e pela autonomia científica do processo, eu gostaria de falar rapidamente sobre o que eu já introduzi lá no início para vocês: jurisdição, processo e ação, né? Que são os 3 grandes temas de estudo do direito processual. O direito processual, como essa ciência que eu falo para vocês, e por isso processo civil, processo penal, processo do trabalho, não importa o processo, ele é composto e ele tem razão de ser científica por essas 3 grandes campos de estudo do direito processual. Ou seja, o direito processual ele é essencialmente processo, ele é essencialmente processo, ele é essencialmente ação, e aí ação e defesa, e ele é essencialmente também jurisdição. Então, essas são as três campos do direito processual. A gente chama de direito processual, mas poderia também chamar direito jurisdicional. Tá, a gente está falando, vamos lá, vocês são estudantes de direito, né? Muitos aqui não são formados ainda, outros são formados, outros são grandes doutores, já como meu amigo Paulo, mas a gente chama de direito processual por uma convenção aqui da América Latina. Na verdade, uma convenção geral, né? Que eu acho que os outros países também chamam, a Espanha chama, a França chama, mas quando a gente chama de direito processual, eu dividi o processo em 3 grandes campos de estudo para vocês: jurisdição, processo e ação. E ação com o seu correspondente defesa. Se a gente fosse estudar e pensar o processo pode ser estudado e pensado nessas 4 linhas teóricas, nessas 3 linhas teóricas, sendo mais precisamente, conforme o próprio professor Dinamarco da USP já tinha falado e não foi o único a falar, né? Todo grande processualista fala que a ciência do direito processual e o direito processual se estuda nesses 3 grandes campos. Mas se o processo é um dos estudos, por que a gente chama direito processual? Não são 3? Jurisdição, processo e ação? Poderia se chamar o direito da ação? O direito. Não ficaria bem, né? Direito da ação. Não ficaria bem porque confundiria com o próprio direito de ação, né? Tudo bem, falando da ação, você não está se referindo especificamente ao direito de ação. Mas não ficaria bem chamá-lo direito de ação. Mas poderia ser chamado direito jurisdicional, né? Um grande processualista espanhol, que chama Juan Monteiro Aroca, ele diz que o nome dessa área do direito que vocês estudam aí na PUC, na Faculdade de Direito, deveria se chamar direito jurisdicional, porque é muito mais sobre jurisdição do que sobre processo na concepção dele. Tanto é que os livros de direito processual dele na Espanha são denominados Direito Jurisdicional 1, Direito Jurisdicional 2 e Direito Jurisdicional 3. Inclusive, na Itália, é curioso, eu estive dando uma palestra agora na Itália, em Nápoles, não sobre processo, foi sobre dívida pública. Na Itália, a faculdade de Direito, vocês sabem que não chama faculdade de Direito, né? Se chama faculdade de Jurisprudência. É o curso de Jurisprudência. Então, para vocês verem o tamanho da importância da ideia, a ideia de processo dentro da própria ideia de direito, né? Que é o que a minha tese é essa, né? É defender a, sobre, esse sobrevalor que existe e essa importância ímpar que mas não só eu, outros processualistas dão ao direito processual. Eu o faço pela filosofia do direito, né?
e pelo marxismo jurídico. Outros o farão pelo próprio estudo do processo. Mas, dito isso, voltando ao que eu estava falando, os três grandes campos de ensino do direito processual: jurisdição, processo e ação. Chamamos de direito processual, poderíamos chamá-lo de direito jurisdicional. Esses três campos de estudo desse ramo do direito, eles esgotam o que a gente pode entender de uma área jurídica que realiza direitos. Então, a gente realiza direitos por meio do processo, a gente realiza direitos por meio da jurisdição e a gente realiza direitos por meio da ação. O direito de ação é mover o Estado, é ação com a sua correspondências aos princípios, dispositivo, princípio de impulso oficial, a, a escola instrumentalista, que já vai dizer que o fato de você errar o nome de uma ação não leva à sua extinção necessariamente, porque o direito deve possibilitar na medida do possível, o processo deve possibilitar na medida do possível a realização dos direitos. Então, simples formalismos procedimentais e processuais não pode levar à extinção do processo. Então, todas as teorias que estão ligadas à ação são teorias científicas do processo para realizar direito subjetivo, para realizar para resgatar, então, Norberto Bobbio, que tem um colega que é do Instituto Norberto Bobbio, para realizar o nosso ordenamento jurídico, para realizar o nosso ordenamento jurídico. Então, a ação nada mais é do que o instrumento pelo qual a gente realiza todo o nosso ordenamento jurídico. Porque o nosso ordenamento jurídico, ele só é realizado, como eu disse no início dessa fala, no meu ponto de vista, de dois modos: por atos administrativos e atos de governo, e pelo processo. É claro, também é realizado, a gente pode até estender e falar de três formas, né? Pela vontade das partes, sem utilização de processo, sem utilização de Estado, ou seja, quando as partes cumprem direitos e obrigações. Então, são as três formas de realizar ordenamento jurídico. E a ação é uma delas. E ela se dá no Poder Judiciário, então, através de uma jurisdição, que tem todos os institutos da jurisdição. A gente vai avaliar desde o conceito da jurisdição, a estrutura jurisdicional, né? Primeira instância, segunda instância, instância excepcional, ou seja, os tribunais superiores, instância constitucional, que é o nosso Supremo. Em outros países vai ter, os outros países do mundo também terão seus respectivos Supremos, alguns constitucionais, outros constitucionais e federais. Mas o Poder Judiciário, quando você estuda jurisdição, você estuda desde a ideia de jurisdição, seu conceito mais elementar, que é substituir a vontade das partes, né? A jurisdição, ela se coloca como esse poder que substitui a vontade das partes, até a estrutura do Poder Judiciário, está dentro do estudo da jurisdição. E do processo você tem toda a questão do devido processo legal, a questão das fases processuais, do desenvolvimento do processo de conhecimento, processo de execução, dentro do processo de conhecimento, fase postulatória, fase de saneamento, fase probatória, fase decisória. Então, os prazos preclusivos, como que você precisa garantir igualdade entre as partes, e como você precisa garantir a boa-fé processual para que os direitos sejam realizados de modo mais imparcial possível, realizando assim a imparcialidade, o princípio da imparcialidade do juiz. Então, existe toda uma gama de temas, tanto para a jurisdição como para o processo, como para a ação, né, para esses três grandes institutos do direito processual, que são temas que, além de definirem e desenharem todo o nosso Código de Processo Civil e leis extravagantes, eles estão contidos de modo exemplar na nossa Constituição Federal de 88.
Se a gente fala de jurisdição, você vai resgatar a Constituição Federal. Se você fala de processo, você consegue ir na Constituição Federal para falar de processo, devido ao processo legal, como eu falei, artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição. Em jurisdição, você vai lá na estrutura do Poder Judiciário. Em ação, o direito de ação está na nossa Constituição, artigo 5º, inciso 35, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, todos os três grandes ramos não, né? Diríamos assim, as três grandes partes desse ramo do direito, chamado direito processual, que é a jurisdição, processo e ação, estão elencados, estudados e valorizados na nossa Constituição Federal de 88 e no mundo afora em outras constituições. Isso para dizer para vocês que essa fase científica do processo, ela se dá também num momento contemporâneo pela constitucionalização, pelo fenômeno mundo afora da constitucionalização dos direitos. Então, isso é importante dizer para vocês. Seguindo ainda nessa primeira cena, que é o que é exatamente o direito processual, relação frente aos outros ramos do direito. Aqui eu queria ser um pouco mais filosófico com vocês e dizer que na relação com os demais ramos do direito, e pensando já como filósofo do direito, não como processualista, e aí defendendo até a posição que eu defendo na tese, o direito processual ele é o direito que nasce no modo de produção capitalista ligado à forma mercadoria, ligado essencialmente à forma mercadoria, ligado à valorização do valor, ligado ao próprio modo que se desenvolve, a própria forma e o próprio desenvolvimento do modo de produção capitalista. É possível, fazendo uma interrogação, que acho que é uma das grandes maneiras de a gente refletir sobre um tema didaticamente, expô-lo numa sala de aula aos alunos e até como uma conversa e uma troca de conhecimentos e de ideias, é sempre colocar uma interrogação para a gente submeter aquele tema a uma análise metodológica de confirmação que não seja somente retórica, mas que seja uma confirmação da razão. Porque mesmo nós todos aqui, que eu sei que a gente tem muitos alunos aqui que são materialistas, mesmo nós materialistas, a gente também utiliza da razão. Não é só no material para a consciência, também tem o ato da consciência, do conhecer. Na nossa razão, a pergunta que se faz é: seria possível o modo de produção capitalista? Uma primeira pergunta, né? Relação com outros ramos do direito. Vamos relacionar, então, já pegando o tópico C, né? Vamos relacionar com o Estado. Seria possível o desenvolvimento do modo de produção capitalista sem um Estado? Seria possível o desenvolvimento do modo de produção capitalista sem o direito processual científico, sem juízo imparcial, sem igualdade das partes, uma vez que você não pode mais, como soberano, colocar o direito, você não pode só colocar o direito sem justificá-lo, ou sem dar um ar ideológico de justificativa para tudo isso, sem um juízo imparcial, sem igualdade das partes, sem liberdade processual. É possível você realizar valor na sociedade capitalista sem o processo como processo, sem o direito processual como direito processual, sem o direito processual imbricado, vinculado, irmanado ao direito subjetivo, ao direito material. Existe direito material subjetivo sem direito processual? É outra pergunta que a gente faz. É possível existir um direito subjetivo sem direito processual? Sem direito processual nos moldes modernos, com juiz imparcial, com igualdade de partes,
com contraditório e ampla defesa, com prazos processuais que não sejam arbitrários? Por que que o autor vai ter 15 dias para se manifestar no processo, em qualquer ato processual, e o réu vai ter 5? Imagine um processo que a gente colocasse a regra o seguinte: a manifestação do autor vai ser com 15 dias de prazo, e a do réu 5. Não, todo o instrumental de igualdade que se forma no processo não sendo mais como uma expiação do corpo ou da alma, ou como diria Foucault, né, o processo como expiação moral, né, da alma do sujeito. Então, o processo ele passa de castigo físico também a castigo psicológico, né, também no capitalismo, mas o processo seria possível sem essa igualdade e liberdade de troca no mercado de trabalho. A igualdade e liberdade do sujeito de direito se vender como mercadoria, em troca de capital, na relação de trabalho. Essa troca seria possível sem uma garantia processual? E a própria circulação de mercadoria, mercadoria por capital por mercadoria. Mercadoria por capital por mercadoria seria possível sem uma garantia processual de entregas de mercadoria, de cobrar mercadorias que não foram entregas, pensando numa maneira ainda que vulgar, mas não menos filosófica para refletir sobre esse assunto? Ou seria possível também você pensar a mais-valia, né? A valorização do valor, o modo de produção capitalista ele produzir e gerar mais-valia, sem que houvesse processo, por sendo que o processo é a face, é outra face da moeda do direito subjetivo, da subjetividade jurídica. Existe sujeito de direito que não se realiza por meio do processo. Existe sujeito de direito por si só, isoladamente, no modo de produção capitalista, que não seja sujeito de direito processual, ou que seja sujeito processual. O sujeito de direito, ele ao mesmo tempo, sujeito de direito e sujeito do processo, ou na modernidade ele é só sujeito de direito? É possível pensar no sujeito de direito no capitalismo só como sujeito de direito, sem processo? Mais que isso, eu diria, o grande tema do pachucanismo, né, do estudo do Pachucanes, é o sujeito de direito, né, a subjetividade jurídica. É possível pensar num sujeito de direito aos moldes do marxismo jurídico que não seja refletido automaticamente no sujeito processual? Tanto não que e esse trabalho eu vou fazer de modo mais pormenorizado por ocasião da segunda edição do meu livro, tanto não é que o próprio Pachucanes vai acusar em mais de uma passagem de sua obra, em mais de uma, em algumas passagens, e eu não citei todas as passagens no meu livro. Há mais passagens a serem citadas, por isso que a segunda edição ela vai enriquecer a obra. Em várias passagens, Pachucanes diz: não existe esse direito, esse sujeito de direito sem processo. Algumas vezes ele diz expressamente isso. Não há sujeito de direito sem processo. E retomando a outras leituras marxistas do direito, que eu também vou citar em minha segunda edição, Stuttgart, por exemplo, e outros grandes marxistas do direito vão dizer a mesma coisa. Vários dos marxistas do direito. Serrone tem um capítulo só sobre direito processual dentro da sua obra. É outro marxista italiano. Então, essa ligação do direito processual com o Estado, e aí eu faço ela aqui nessa cena ainda do que é o direito processual, essa ligação do direito processual ao Estado, ela não se dá apenas como técnica. Daí que eu discordo de algumas leituras que vêm sendo feitas no meu livro, dizendo que eu relaciono apenas, vem sendo dito que a minha tese de doutorado é a tese que desenvolve a relação entre direito processual, forma jurídica e forma política estatal, sendo que o processo é a conformação da forma estatal com a forma jurídica,
Nessa conformação nasce o processo. Primeiro, assim, isso é assim, são várias leituras que foram feitas na minha tese nesse sentido. Só que esse é o ponto lateral da minha tese. Minha tese nunca foi isso, por quê? Porque a tese do livro e a tese que eu desenvolvo e quis trazer aqui nessa palestra para vocês, nessa conferência, é que o processo ele não é uma conformação entre subjetividade jurídica e forma política estatal. Ele nunca será essa conformação, porque você pensar a forma jurídica processual como conformação, nunca. O processo pode ser, a técnica processual será. Se a gente pegar e falar, toda a técnica processual se dá por meio do Estado, é verdade. Então há uma conformação da forma jurídica processual com o Estado, que gera uma técnica processual, isso é verdade. Agora, a minha tese é sobre a forma jurídica processual, não é sobre a técnica do processo. Essa é a grande diferença e por isso é o equívoco das leituras que vêm sendo feitas na minha tese, inclusive sobre queridos e admirados colegas acadêmicos, doutores, já com livros publicados, e professores também de larga importância, inclusive professores do Largo São Francisco e outros mais. Não é essa tese minha, ela pode estar equivocada, pode, né? Então digam que ela está equivocada, mas não digam que a minha tese principal é essa, porque não é, essa não é a minha tese principal. A minha tese, isso é secundário, isso é lateral ao meu trabalho. A minha tese é a emergência do direito processual no modo de produção capitalista. Essa é a tese, que não tem nada a ver com o Estado. Se não fosse Estado, seria, sei lá, qualquer coisa, mas o processo, ele é o que ele é, porque o direito subjetivo e o sujeito de direito não existe sem processo. Então, essa é a tese. Não existe sujeito de direito sem processo judicial, sem uma estrutura judicial, sem um judiciário independente, autônomo, sem igualdade, sem liberdade. Não existe sujeito de direito nessas condições imaginárias. Então, a forma jurídico-processual ela brota com o modo de produção capitalista. E aí, a sua relação com o Estado ela é de equivalência. A forma jurídica processual ela é equivalente ao Estado, a forma jurídica processual é equivalente ao sujeito, à subjetividade jurídica, e a forma jurídica processual ela é equivalente à forma mercadoria, assim como será equivalente à forma mercadoria à forma jurídica. Tá, mas aí, o que é a forma jurídica? A subjetividade jurídica? É que seja. Então, a subjetividade jurídica é equivalente à forma mercadoria, assim como a forma jurídico-processual. Daí porque os processualistas tendem a gostar da minha tese, porque ela traz uma leitura filosófica e uma importância para o processo filosófica, né, para a ideia de processo filosófica. Por quê? Na relação com os outros ramos do direito, eu diria que nenhum é forma como é o direito processual. O que se assemelha mais de ser uma forma, que é uma forma de sociabilidade, uma forma jurídica mais ligada a essa sociabilidade capitalista, seria um pouco de alguma forma o direito administrativo, porque realiza também a subjetividade jurídica, realiza o direito subjetivo e realiza o sujeito de direito. O sujeito de direito ele é realizado no Estado e também é realizado por atos estatais, como é realizado para o processo. O resto são direitos materiais, que são normas. E as normas elas podem ser vinculadas ao Estado, elas podem eventualmente ter uma característica capitalista, como o direito tributário tem, né? Mas você tinha recolhimento de tributos na Idade Média também. O que o direito tributário contemporâneo faz é apenas trazer também um pouco mais de cientificidade para essa discussão tributária, trazer uma leitura e um estudo formalista, onde você tem obrigação tributária e dever e obrigação tributária, você tem direitos tributários, onde você também tem uma igualdade tributária, mas não coloco o direito tributário como uma grande forma jurídica,
como uma forma jurídica, como eu penso o direito processual. Porque, eventualmente, o direito tributário poderia se chamar qualquer coisa. Direito de recolher valores dos cidadãos. Sei lá, direito ao recolhimento de numerários. Poderia ser o nome da área do direito, poderia ser essa. Direito do Estado ao recolhimento de numerários. Ponto. Não é uma forma autônoma de necessária ao direito subjetivo, como é o processo. Eu vejo o processo nessa linha de leitura e de interpretação como a grande área irmanada ao direito como um todo, ao direito subjetivo, ao direito material. Não à toa, a gente vai falar de direito penal, vai falar de processo penal. A gente vai falar de direito trabalhista, vai falar de processo trabalhista. A gente vai falar de direito administrativo, vai falar de processo administrativo. Então, o processo é o verdadeiro direito. E os grandes juristas dogmáticos, não marxistas, já falavam isso. Todos os grandes juristas, se você pegar, tem uma passagem do Moncada aqui, jurista antigo da Universidade de Coimbra, que já falava isso. Os juristas franceses já falavam isso, os clássicos do direito civil francês. Os clássicos do direito civil e processual civil espanhol da América Latina falam isso. Então, a grande área do direito é o direito processual. É o direito colocado em pé de guerra, né? Como já diria um, um processualista antigo. Então, esse é o nosso verdadeiro direito, como instrumental, como norma, como realizador do modo de produção capitalista. Agora, não falta muito para terminar, eu quero só agora, as outras duas cenas, elas são mais curtas. A cena do capitalismo e a cena dessa relação direito processual e capitalismo, que de certa forma eu já fiz no decorrer dessa fala. A cena do capitalismo, até porque eu quero abrir um pouco para discussão, para perguntas, para colocações dos colegas. A cena do capitalismo, eu diria para vocês, que é uma cena que todos vocês conhecem pelo lado marxista de interpretação, de leitura do nascimento do capitalismo. A gente, pelo marxismo, a gente fala em modos de produção, né? Modo de produção escravagista, modo de produção feudal e modo de produção capitalista. Então, o capitalismo, ele é como eu estou aqui falando de três cenas, ele é uma das cenas também dessa grande caminhar histórico, materialista, diríamos assim, materialista histórico, que Marx vai desenvolver na ideologia alemã, e depois também no Capital, da passagem no modo de produção para outro. E na ideologia alemã ele deixa isso muito evidenciado, e que a nossa sociabilidade, a nossa sociedade, ela é feita desses estágios, onde a infraestrutura ela vai delimitando um modo de ser do homem na superestrutura, seja ela modernamente jurídica, também ideológica, como era na Idade Média também ideológica, mas aí era a igreja que assumiu o papel do Estado e do direito. Então, cada modo de produção ele gera uma superestrutura correspondente. Isso vocês conhecem pelas leituras marxistas tradicionais. Então, o modo de produção escravagista gerava uma superestrutura que está ligado ao escravagismo, totalmente ligado ao escravagismo. O modo de produção feudal gerava aquela superestrutura feudal, que é a igreja, eminentemente. Tanto é que a gente tinha nessa época um direito canônico, as questões eram resolvidas pela igreja, pelo soberano, sem igualdade, sem liberdade. As relações feudais de submissão e de poder e de exército. Então, são relações todas ligadas e uma ideologia que cerca essa sociedade, que é uma ideologia cristã, católica cristã. E a modernidade capitalista tem na superestrutura jurídica a grande questão, né? Que
que a leitura de todos os grandes marxistas vão focar na superestrutura jurídica. É claro, você tem uma determinação direta, há um economicismo, é a economia determinando a sociabilidade, só a economia, existem outros fatores, são várias discussões que o marxismo dá conta de levar adiante, muitos já refutando, e não é de hoje, já é, salvo engano, acho que é desde a década de 70 já, né? Refutando o economicismo, é, 60, 70, as leituras economicistas que dizem que é só um reflexo direto. Não é, ainda tem a ideologia jurídica. No meu livro eu desenvolvo um pouco a questão da ideologia do processo. Então, a gente pode ver também o direito processual, a forma jurídico-processual e a ideologia jurídica no direito processual como um reflexo dessa infraestrutura. Então, o modo de produção capitalista, ele é um modo de produção que tem essa característica de ter esse instrumental jurídico moldando e possibilitando as relações sociais. Então, basicamente, o capitalismo ele é visto dentro da chave dessa leitura do materialismo histórico, que é a passagem do modo de produção feudal para o capitalista. E a sociedade da constante valorização do valor, onde o valor se transforma constantemente, ele vai, valor que gera mais valor, que gera mais valor. Então, a sociedade da produção e da venda da força de trabalho, a sociedade da mais-valia é a sociedade da constante valorização do valor, ou seja, é a sociedade que gera capital. Então, o capitalismo é isso. E para o capitalismo gerar cada vez mais capital, ele precisa de toda uma engrenagem ideológica e jurídica. Vocês estão também cansados de saber. É aí que tem a história da subjetividade jurídica, da igualdade e liberdade, da forma mercadoria e forma jurídica, que eu não vou retomar porque eu já falei disso, né? Quando eu falei da liberdade e da igualdade na relação de trabalho, por exemplo, ou na troca de mercadoria, seja troca, seja valor de troca, seja valor de uso, ou seja, mercadoria que gera mais valor, ou a troca como valor de uso, sempre tem instrumental jurídico. Dito isso, já para não estender mais, porque eu acho que a maioria dos temas que eu quis expor para vocês, eu acredito ter exposto, é, o fechamento da exposição já é também um pouco do que eu trouxe até aqui para vocês. É a relação entre direito processual e capitalismo. Essa relação, ela é estrutural e ideológica. E mais, o processo, ele é o contraponto necessário da subjetividade jurídica. Ele é o contraponto necessário do sujeito de direito. Ele é o que possibilita a existência do sujeito de direito. Então, o processo, ele brota do modo de produção capitalista. A forma jurídico-processual brota do modo de produção capitalista, assim como brota o sujeito de direito. Dito isso, eu finalizo essa exposição dizendo que o que eu venho falando ao público em geral e que eu escrevi até o momento é só um pequeno ponto da reflexão filosófica sobre direito processual. Um pequeno ponto, um ponto de partida, um ponto necessário, mas que a partir desse ponto, eu acredito que muitas reflexões possam surgir sobre o direito processual e capitalismo, sobre a relação, por exemplo, do processo penal com o capitalismo pode ser aprofundada, do processo trabalhista. Então, acho que esse diálogo ele é importante, ele deve ser construído de modo constante, e ainda é meu desejo num futuro, que eu vejo que vai ser um futuro distante ainda, a gente ter desenvolvido também, porque eu vejo muitas pesquisas críticas de direito processual Brasil afora. A gente desenvolver também uma linha de crítica do processo, um estudo do direito processual,
quiçá surja um grupo de direito processual crítico, verdadeiramente crítico, ligando a esse debate histórico, econômico e marxista, e também leituras abertas, filosóficas, e não só técnicas sobre o processo, né? Não só discussão de prazo, ou discussão de requisitos do recurso especial ou do recurso extraordinário, mas uma discussão que abarque uma crítica que ela possa ser marxista e diríamos assim muito generalista ainda, né? Porque trata da teoria geral do processo, como a minha, mas possa também ser uma crítica, como eu já conheço alguns trabalhos que vem fazendo, uma crítica ao momento processual, uma crítica às súmulas vinculantes, a arbitragem como realização de direito para rico, né? E para quem detém capital, uma crítica da arbitragem, das formas que o processo surge atualmente, da ligação do direito processual com a ideia de pós-fordismo, ou você ligar o direito processual a uma certa percepção dessa pós-modernidade, desse neomarxismo também, para quem dialoga muito com o neomarxismo. Então, há muitos campos para se pensar o direito processual pelo olhar mais abrangente da filosofia do direito. Eu acho que é isso. Agradeço a presença de vocês e abro para perguntas. Se quiserem também comentários ou divagações. Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Professor, eu vou ativar seu mudo, tá dando microfonia, tá bom? Tá ok. Pessoal, tem alguma pergunta? Alguém queira comentar alguma coisa? Sejam bem-vindos. Eu tenho uma pergunta para fazer, mas estou sempre aberto aí para as pessoas que quiserem falar também. Só abrir o microfone e sentir a vontade para falar, viu? Bom, assim, já que ninguém falou nada, eu vou fazer um comentário aqui que me surgiu e que foi resolvido ao longo da exposição, professor. A primeira, eu não sou familiarizado com direito, assim, hoje eu sou, depois de 5, 6 anos de estudo, mas nunca fui familiarizado com direito, nunca tive nenhum advogado na família, nunca conheci nada além. E a primeira coisa de despacho que eu pensei na vida foi de macumba, quando o professor falou na aula. Então, realmente nunca tive nenhum contato com o mundo jurídico. E a primeira vez que a noção de processo surgiu para mim foi uma leitura muito simples que a PUC fornece para a gente numa matéria de introdução ao direito público, que é uma leitura do Carlos Ari Sandfeld, que é um professor da FGV, né, etc. E ele vai falar que o processo é a forma pelo qual o Estado se comunica, né? Que é a forma pelo qual o direito estatal se realiza. Então, ele é um administrativista que está ali falando sobre direito processual, etc. Não é o ramo dele. A dúvida que eu tive era quando o senhor falou de direito administrativo, se todo o direito processual não estivesse encarregado disso, né? Não tivesse imbuído dessa forma processual e é exatamente por isso que o direito cria. O senhor respondeu essa pergunta, inclusive agora na última fala do senhor, né? Que foi de que o direito que ele é o que possibilita a existência do sujeito jurídico. Então é só a forma processual que vai garantir a existência de direito material e assim por diante. Por isso que o Estado precisa agir dessa maneira, né? Mas foi uma coisa que me surgiu assim e que é aquilo que o senhor falou, né? Todo processualista que assim, que não é vinculado ao direito marxista, ele reconhece essa necessidade do processualismo, do direito processual enquanto forma para o mundo jurídico, né? O microfone. Sim, a grande beleza, se é que há alguma beleza na teórica, né, diríamos mais assim, nessa dogmática toda do direito,
algumas percepções que a gente começa a ter com o estudo do direito, né? Mesmo como aluno de graduação, mais crítico, assim como vocês. Por exemplo, entendendo e compreendendo o direito moderno, no que exatamente ele representa, tanto dogmaticamente como criticamente. A gente pode compreender as áreas do direito e o direito em si das duas formas, né? A gente pode ter uma compreensão muito ampla da dogmática, de como dogmaticamente o direito funciona, como que aparece, como que cada área se desenvolve, como eu falei um pouco até do direito tributário, como você pode ter uma compreensão também mais crítica ou filosófica, né? E nesse sentido, um pouco que o objetivo da minha fala e do meu livro é contribuir no sentido não só filosófico, mas também no sentido de compreensão desse ramo do direito, em que local ele se situa, no grande ordenamento jurídico, né, para usar de novo a expressão do Bob, em que local ele se situa e qual a importância que ele tem para a sociabilidade atual, que é a sociabilidade capitalista. Um pouco é essa provocação. Esse administrativo eu conheço, esse administrativista eu conheço, ele é até um administrativista liberal, né? Já li ele, já o li, e entendo que você vê que a semelhança do que eu falei, ele é tão grande, né? O direito processual como uma forma jurídica e uma área que se assemelharia a essa função de realizar direito é o direito administrativo, que isso que você trouxe saiu até da boca de um professor do direito administrativo liberal. Ou seja, é um professor de direito, ele compreende o que ele está dizendo e ele não está errado, né? Exatamente isso. O direito processual é como o Estado se coloca, né? Como o Estado se coloca. E aí eu ligo a técnica processual, ela está toda emanada ao Estado. Mas o direito processual como forma jurídico-processual, que é a tese minha, a forma jurídico-processual, ela surge irmanada à forma mercadoria e à subjetividade jurídica. Ela surge irmanada ao próprio noção e conceito de sujeito de direito e de direitos materiais subjetivos. Então, a grande sacada nesse entendimento todo é que não é possível existir sujeito de direito sem um direito processual que faça esse sujeito de direito se realizar como sujeito de direito no mundo contemporâneo capitalista. Um pouco é essa ideia. Seria isto. Perfeito, professor, muito claro, né? Muito obrigado. Al- Alguém quer fazer alguma pergunta, etc., ou pode seguir por sorteio? E aí, bom, estamos abertos aí o que vocês tiverem interesse, viu, pessoal? Bom, eu vou seguir por sorteio, tá bom, professor? Assim, se o senhor quiser ficar, se o senhor quiser sair, sinta-se à vontade, tá? Só vou fazer o sorteio aqui para organizar, tá? É, Bom, o sorteio ele vai funcionar de que forma, né? Só para deixar claro, o pessoal que está aqui, a gente está sorteando duas edições do livro aqui, é, do livro do professor, do Direito Processual e Capitalismo, da primeira edição, feito pela Expressão Popular, tá bom? É, Aqui estamos realizando isso, mas para todo mundo que está participando das palestras, eu vou encaminhar aí no chat dois links. O primeiro, um do Forms geral, para o sorteio geral, a gente vai sortear como é uma semana em homenagem a 100 anos da primeira publicação do Teoria Geral de Direito e Marxismo do professor não, do Pashkanes. A gente vai estar sorteando, né, esse livro para todo mundo que participou da semana. Então,
Esse primeiro link que está aí no chat, ele é para isso, ele é para o sorteio do Teoria Geral. Então, quem quiser participar, quem não tiver o livro, está totalmente convidado apto a participar. Os outros links que eu vou mandar diz respeito ao certificado de horas para quem tiver interesse de conseguir, tá bom? Para todos os eventos. Como quem organiza esse certificado de horas é o CA 22 de agosto, do CA de Direito da PUC São Paulo, eu peço que vocês coloquem a palestra Pachucanismos, tá? Porque eles não colocaram semanas da Teoria Geral do Direito, eles só botaram a primeira palestra, mas serve para todos esses eventos, tá bom? Bom, eu vou sortear agora o livro, eu vou espelhar minha tela. Calma aí. Tela, janelas é melhor. Sorteio de nomes. Bom, creio que vocês estão vendo, certo? Bom, eu botei aqui todos os participantes, né? Não incluí o professor. Peço perdão. Bom, vamos lá. Animação contagem regressiva? Não precisa, né? Sortear. Edieren Paz e Marcos Vitor Florentino da Silva. Tá bom? Tá aí, acredito que esteja compartilhando. A gente vai entrar em contato com vocês. E. Calma aí, entrou alguém. Bom, Gabriel, você voltou agora, etc. Não sei se você está conseguindo ver a tela, porque você é de fora da organização, mas a gente acabou de sorteou os nomes para todo mundo que participou. Como é que eu estou tentando printar aqui? A gente está sorteando 2 livros. O resultado foi esse. Acabei de compartilhar no chat. Tá? No chat vão ter alguns links. O primeiro link é para o sorteio do Pachucanes, do Teoria Geral do Direito, e o segundo link é para quem quer certificado de horas, tá? Como eu falei, né, só retomando, o certificado de horas é emitido pelo CA 22 de agosto da PUC, então tem que botar lá a palestra Pachucanismos, eles não colocaram semana geral, tá bom? A gente vai entrar em contato com você, Didi, e com o Marcos, que também participou e não está mais aqui para disponibilizar as cópias do livro, tá? O Sérgio vai pegar hoje com o professor, né, com a equipe do professor aqui em São Paulo, e aí a gente já entrega para vocês, tá bom? Luiz, fico à disposição quando eu voltar. Quiser um autógrafo, a gente combina, tá? Então é isso, agradeço a participação de vocês e fico sempre à disposição quando quiserem um outro evento ou conversar. Tem meu contato, eu estou à disposição. Perfeito, professor. Ó, muito obrigado pela